Hoje nós vamos trabalhar com um tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de nutrição, mas dentro da nutrição eu teria inúmeros assuntos para falar com vocês. Inúmeros mesmo. Daria para fazer um mês de palestra só sobre nutrição. Acreditem nisso. Acreditem nisso. Porque se eu fiz 4 anos de faculdade estudando nutrição, teria que pelo menos um mês para tentar resumir um pouco para vocês. Mas de todos os assuntos que a gente poderia conversar, eu selecionei um assunto que eu considero prioritário para começar a falar de nutrição para vocês. Para começar, acredito que pelo jeito haverá outras oportunidades, e aí nós vamos conversar sobre outros aspectos também. Mas dentro da nutrição hoje, eu escolhi falar para vocês de algo que é extremamente conflitante com aquilo que a gente escuta o tempo inteiro sobre nutrição. Quando se fala a respeito de frequência de refeições, e é sobre isso que nós vamos conversar, esse assunto se torna um pouco polêmico, porque se dizem que é necessário comer a cada 2, 3 horas. Eu discordo disso. Isso não é ideal. Não precisamos comer a cada 2, 3 horas. Podemos comer no máximo 3 vezes ao dia, dentro de horários que respeitem a fisiologia, o funcionamento do nosso corpo. Então nós vamos conversar justamente sobre esse aspecto, de que não é necessário comer a cada 2, 3 horas. Mas para conversar sobre esse assunto e ter um bom entendimento, nós precisamos conversar sobre esses tópicos aí. Precisamos falar um pouco sobre digestão, e é claro que vamos falar somente um pouquinho mesmo sobre digestão, porque só sobre digestão nós precisaríamos de aproximadamente umas 6 horas para conversar sobre esse aspecto de digestão. Se a gente fosse realmente trabalhar tudo exaustivo dentro do processo da digestão, umas 6 horas. Eu gastava esse tempo, por exemplo, para dar aula para os meus alunos sobre fisiologia da digestão. Então eu vou trabalhar esse aspecto 5 minutos, muito pouco. Mas pelo menos eu quero destacar e ressaltar alguns aspectos dentro da fisiologia da digestão que é interessante nós entendermos. Aí vamos falar um pouquinho a respeito do fracionamento das refeições e como que a ciência diz que deve ser feito esse fracionamento, de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, e tentar entender um pouquinho do pensamento deles. Sobre perdas de nutrientes e o controle da fome, que isso é extremamente importante e relevante dentro do aspecto de frequência de refeições. Comer alimentos pobres nutricionalmente interfere no tempo que você vai ter de saciedade entre uma refeição e outra. Vamos comentar um pouquinho sobre metabolismo energético. Vamos falar também a respeito de esvaziamento gástrico e curva glicêmica. Então, se você percebe que tem muitos tópicos, né? Nós temos 6 tópicos para poder trabalhar nesta noite. E por isso, eu vou fazer um pedido para vocês, que hoje não façam perguntas durante o assunto, porque eu não vou ter condições de parar e responder as perguntas, a não ser que vocês queiram sair daqui meia-noite. Né? Talvez vocês até queiram, tem que ver se eu quero também. Mas assim, não fiquem interrompendo com as perguntas, porque não vai ter como. É muito assunto, só respondam aquilo que eu perguntar, que eu vou fazer algumas perguntas para vocês durante o assunto, e ele é muito longo. Esse assunto, normalmente, ele já leva 1h15 a 1h30. Isso é o normal dele. Se vier perguntas, aí fica para 2 horas, 2 horas e meia. Ok? Então, vamos começar. Quando falamos sobre digestão, onde começa a digestão? Onde começa a digestão? Na boca. E o que eu tenho na minha boca que me ajuda no processo da digestão? Dentes e a saliva. Muito bem. Essas duas coisas estão diretamente envolvidas com o processo da digestão. Os dentes, eles têm a capacidade de reduzir o tamanho das partículas, favorecendo que esse alimento entre em contato não só com a saliva, mas também com o suco gástrico e produtos que vão ser liberados ali dentro do estômago, como o pepsinogênio, que depois vai ser convertido em pepsina. Daqui a pouco eu explico melhor. Se eu tenho alimentos que estão numa partícula muito grande, porque eu não fiz uma boa mastigação, eu vou interferir no processo da digestão. Eu vou fazer com que eu tenha um tempo maior para o esvaziamento gástrico. Isso vai interferir na dinâmica de esvaziamento do estômago, favorecendo problemas como o refluxo gastroesofágico. O que é isso? O seu alimento fica muito tempo parado no estômago se você não faz uma boa mastigação. Esse alimento que fica muito tempo no estômago começa a sofrer fermentação. No processo da fermentação, ele começa a liberar gases.
São 3 tipos básicos de gases liberados ali, chamados de ácidos graxos voláteis, acético, butírico e propiônico. Esses ácidos graxos voláteis, eles expandem a mucosa do estômago, e na entrada do estômago nós temos uma válvula chamada de cárdia ou esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter, essa válvula, ela começa a abrir por conta da expansão que o estômago está tendo por causa dessa produção de gases pelo tempo de permanência maior. A válvula abrindo pelas contrações que o estômago tem, que são contrações extremamente vigorosas, chamadas de movimentos peristálticos, ele começa a arremessar aquele conteúdo líquido para essa região da válvula. Como ela está aberta agora, o conteúdo começa a voltar para a região do esôfago. Isso é chamado de refluxo gastro, porque está saindo do estômago e vindo para o esôfago, esofágico. Mas é claro que quando falamos no refluxo gastroesofágico, esse refluxo ele pode vir até a base da boca, aqui onde você sente novamente o gosto daquele conteúdo que já estava no estômago. Esse refluxo ele vai então chegar à região, por exemplo, de acesso a brônquios, podendo até mesmo entrar nessa região de brônquios, causando uma pneumonia broncoaspirativa. Ele pode irritar essa mucosa do esôfago, e ele vai, porque o esôfago não é preparado para ter contato com o ácido, e aí nós temos um problema nessa história, porque o ácido começa a queimar as células, e as células vão buscar se adaptar, e nesse processo de adaptação, essas células começam a sofrer mutação, e nessa mutação, para começar a produzir muco, se tornar células chamadas de mucígenas, elas podem perder o controle e virar um câncer. Então veja que nós já começamos com um assunto que já rendeu. Se eu tenho um tempo de permanência do alimento maior no estômago por conta de um processo de digestão prejudicado porque eu mastiguei mal, eu tenho como consequência tudo isso. Então quer dizer que a mastigação é um aspecto muito importante para que nós tenhamos boas refeições, consigamos aproveitar realmente aquilo que nós comemos e dessa forma ficarmos só com 3 refeições, respeitando o tempo de esvaziamento gástrico. Porque nós estamos falando que se eu mastigo pouco, eu aumento o tempo de permanência do alimento no estômago. Mas aí tem uma questão. E se eu como a cada 2, 3 horas, será que eu já terminei o esvaziamento gástrico? Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. E aí vamos acabar percebendo que isso pode prejudicar ainda mais, gerando esse processo do refluxo. Dentes servem para reduzir o tamanho das partículas. Eu tenho um amigo, nós trabalhamos numa época juntos, né, fazendo reportagem, trabalhando com palestras em empresa, e todos os dias nosso hábito era ir até uma padaria para tomar o nosso desjejum. Nós tomávamos o desjejum ali, e o nosso desjejum era composto por 2 lanches natural, entre aspas, porque tinha mais natural no nome do lanche do que propriamente no lanche, né? E mais um copo de suco de laranja. E isso era todos os dias. Mas o interessante é que quando eu terminava de comer o meu primeiro lanche, ele terminava de comer o segundo dele. E um dia eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, quando você sente dor de dente, você vai no dentista ou vai no gastro? Ele falou, claro que eu vou no dentista, que loucura! Gastro mexe com o estômago, que pergunta doida é essa? Eu falei, não, não é doida. É porque você engole o alimento sem mastigar e eu imagino que você tem marcado dentário no estômago para mastigar a comida. Aí ele pegou e me respondeu assim, para de ser besta, que eu trabalhei em banco. E aí eu falei para ele, olha a tua resposta. Ele falou, o que tem a minha resposta? Eu falei, eu trabalhei. Isso é passado, você não trabalha mais em banco, então não há necessidade de você continuar comendo nessa velocidade. Aí ele pegou e me disse assim, ele falou, mas foi um hábito que eu adquiri nessa época. Eu falei, então olha a tua resposta novamente. Aí ele falou, o que tem minha resposta? Foi um hábito que eu adquiri, então abandone esse mau hábito que ele está te fazendo mal. E aí ele disse assim, não consigo. Aí eu disse para ele assim, eu vou te ensinar a comer devagar. E ele fez bem assim, mais um que vai tentar e não vai conseguir. Eu disse, eu vou lhe ensinar a comer devagar. Eu vou começar a partir de amanhã a te ensinar a comer devagar. Isso foi no desjejum, a nossa conversa ali dentro da padaria. Ele ficou o dia inteiro me enchendo o saco, perguntando o que eu ia fazer para poder ensinar a comer devagar. E eu dizia para ele, eu não disse que amanhã, se amanhã é amanhã. Aí ele falou, não, fala aí, adianta aí o que você vai fazer. Eu falei, não, é amanhã. Eu não podia falar nada porque eu não tinha pensado em nada até aquele momento. Eu ainda estava imaginando o que eu poderia fazer para ensiná-lo a comer devagar.
Mas à noite, eu me deitei e aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para ensiná-lo a comer devagar. E aí me veio uma ideia na cabeça. Eu pensei, pode dar certo. E aí no dia seguinte nós fomos para a padaria. Quando chegamos na padaria, como todos os dias, pegamos os nossos 2 lanches naturais, pegamos o nosso suco de laranja, nos sentamos, abrimos e fomos comer. Eu peguei, dei uma mordida no meu lanche, ele deu uma mordida no dele. Antes dele mastigar, aquela mordida que ele havia dado, ele já estava levando o lanche na boca de novo. E aí eu virei e lasquei um tapa na mão dele. Pá! Bati na mão dele e joguei o lanche dele voando, uns 2 metros longe. Ele, que isso? Você tá louco? Eu falei, não, eu não disse que eu ia te ensinar a comer devagar? Ele falou, louco, mas vai ser na pancada? Eu falei, pode piorar. Aí ele ficou esperto. Aí todas as vezes que ele levava o lanche na boca, antes de mastigar o bocado que ele havia colocado na boca, eu levantava a mão de novo. E ele estava esperto, ele tirava o lanche da boca. Já tinha levado uma. O que acontece é que muitas vezes o hábito de nos sentarmos à mesa impede que a gente comece o processo da digestão na boca, porque já estamos habituados a comer rápido. E isso está no nosso inconsciente, já não é mais consciente. Você simplesmente senta e devora. Quando você percebe, as outras pessoas estão comendo e você já terminou. Por quê? Está no inconsciente, nós precisamos trazer para a consciência. E foi a única forma que eu encontrei de fazê-lo ficar consciente a respeito desse assunto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui comem muito rápido? Levanta a mão aí para mim. É um bom número de vocês. Se vocês quiserem me contratar, eu vou na casa de vocês e ensino vocês a comerem devagar. Prometo que é eficaz, funciona. Então veja, digestão começa na boca. Seus dentes não estão na boca somente para sorrir. Seus dentes estão na boca para que, além de você sorrir, tenha a possibilidade de fazer uma boa mastigação. E quando você faz uma boa mastigação, você dá a oportunidade desse alimento que você está ingerindo misturar com o quê? Com a saliva. Agora, veja que coisa interessante nessa imagem. Olhando para essa imagem, nós percebemos que tem 3 pares de glândulas salivares, ok? Sim ou não? Aqui nós estamos vendo só o lado esquerdo da face, não é? Então são 3 pares de glândulas. Os mesmos que eu tenho do lado esquerdo, eu também tenho do lado direito. Percebam que existem 2 glândulas que estão abaixo da linha da boca. Elas estão ali na região da mandíbula. Essas 2 glândulas que estão abaixo, uma delas é chamada de sublingual, fica bem embaixo da língua. E a outra chamada de submandibular. Essas 2 glândulas, elas produzem saliva sem enzima. Essas 2 glândulas não produzem saliva com enzima. Elas só produzem saliva rica em água e bicarbonato para manter o pH da boca normal, manter o pH do estômago normal. Se essas 2 não têm saliva, em qual momento que elas trabalham? Durante o jejum. São elas que mantêm a produção de saliva durante o momento que eu não estou realizando a mastigação. Por exemplo, agora você tem saliva na sua boca, certo ou errado? Certo. E quem está produzindo? Essas 2 glândulas. Quando você deita para dormir à noite e aí você baba e quase morre afogado naquele monte de baba, são elas 2 que estão trabalhando. Elas continuam trabalhando sempre no horário do jejum. Ok? Agora, aquela glândula que está ali em cima, que ela fica nessa região aqui, se você colocar o seu dedo no canto dos seus olhos, coloca aí, no canto da órbita, que é essa bola que nós temos aí, esse buraco onde ficam alocados os nossos olhos, traça uma linha de mais ou menos uns 2 centímetros e desce 2 centímetros. Nessa região é onde você tem a glândula parótida. Essa glândula parótida ela é responsável por liberar a saliva durante o processo da mastigação. Querem ver um exemplo? Quantos de vocês aqui já ficaram um bom tempo em jejum e aí quando vocês foram comer, as primeiras mordidas que vocês deram, chegou a dar uma dor nessa região assim? Quem já passou por isso? Isso daí é porque essa glândula ela estava há muito tempo sem trabalhar e na hora que ela promove a contração para jogar todo o seu conteúdo dentro da boca, você sente dor. Interessante analisar isso. Agora, todas as vezes que eu mastigo, eu estimulo ela a liberar o conteúdo que tem dentro dela. O problema é que essa glândula, depois que ela trabalhou na refeição que você fez por último agora, sua última refeição, ela precisa de no mínimo 5 horas para estar pronta para fazer uma nova digestão.
Vocês entenderam o que eu falei? Depois que eu faço uma refeição, eu preciso de quanto tempo de descanso para essa glândula? No mínimo 5 horas. Agora, como que eu vou comer a cada 2, 3 horas? Se eu comer a cada 2, 3 horas, eu tenho conteúdo suficiente de enzima para fazer a digestão do carboidrato? Porque essa glândula, ela libera um tipo de enzima chamado amilase salivar. Amilase porque quebra amido, presente então nos carboidratos. É um tipo de carboidrato presente nos cereais, presente no pão, no biscoito, no bolo, nas bolachas, assim por diante, nas massas. É esse tipo de carboidrato que está ali. A batata, o cará, o inhame, é isso que tem. E esse carboidrato tem 40% da sua digestão realizada por essa enzima. Ou seja, se eu como a cada 2, 3 horas e eu não tenho essa enzima, porque não tem tempo suficiente para essa glândula armazenar em cima, eu vou digerir esses 40% do amido? Não. Automaticamente, se ele digeria 40%, alguém digeria 60%, não é? É o pâncreas. Agora, se esse hábito de comer a cada 2, 3 horas tem influenciado em comermos sem ter quantidade de enzima para digerir os 40%, o que eu estou fazendo com o trabalho do pâncreas? Sobrecarregando. Eu estou fazendo o meu pâncreas fazer o trabalho que ele tinha que fazer e também o trabalho que a saliva tinha que fazer. Eu estou sobrecarregando o trabalho do pâncreas. Agora olha o tamanho do problema que nós estamos arranjando. O pâncreas ele é um órgão que tem 2 funções. Uma função chamada de endócrina. Endócrina. Produz algumas coisas e manda para onde? Para dentro. Endócrina é uma função que joga alguma coisa para dentro. O que ele produz? Ele produz insulina e glucagon. São 2 hormônios que têm uma relação direta com o controle de carboidratos na corrente sanguínea. Insulina e glucagon. O glucagon ele gera fome e tenta fazer com que suba o nível de insulina quando está muito baixo, e o nível de glicose, desculpa, quando está muito baixo, e a insulina serve para reduzir o nível de glicose da corrente sanguínea quando ela está muito alta. Mas tem uma outra função do pâncreas que é chamada de exócrina. Lembra da Bíblia? Êxodo. O que quer dizer êxodo? Saída. Então, função exócrina do pâncreas quer dizer que joga para fora. Mas joga para fora do corpo? Como assim joga para fora do corpo? Joga para fora do corpo. As enzimas que são produzidas pelo pâncreas, elas são jogadas no intestino, e o intestino é considerado fora do corpo. Não sei se vocês sabiam disso, mas enquanto o teu alimento está na boca, no esôfago, no estômago, no intestino, ele está fora do seu corpo. Essa região, esse tubo, é considerado o lado de fora do corpo. Só está dentro do corpo quando passa para a corrente sanguínea. Entenderam? Por isso, o conteúdo que é produzido pelo pâncreas e jogado no intestino, ele está sendo jogado para fora. Ok? Tranquilos até aqui? Agora vamos ver a seguinte questão. 40% do amido seria digerido por essa enzima produzida pela glândula parótida. Se eu não tenho, começo a sobrecarregar o pâncreas para digerir 100% do amido. E aí nós temos um problema. Olha o tamanho do problema que a gente vai arranjar agora. Comer várias vezes ao dia sobrecarrega o trabalho do pâncreas na sua função exócrina. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante, a função exócrina ou endócrina do pâncreas? Fazer a digestão ou fazer o controle de glicose? O que vocês acham mais importante? Digestão ou controle de glicose? Digestão. Porque se eu não fizer digestão eu vou subir minha glicose? Se eu não fizer digestão, vai entrar glicose na corrente sanguínea? Não. Então eu preciso fazer a digestão e a prioridade do pâncreas, nesse caso, se ele for obrigado a fazer uma escolha, vai ser pela digestão. Aí nós estamos com um problema que é o seguinte, as células responsáveis pela produção de insulina, elas ficam dentro de uma região do pâncreas chamada de ilhota de Langerhans. Lá dentro você encontra 2 tipos de células, alfas e betas, que são responsáveis pela produção, a alfa, o glucagon, e as betas, a insulina. As células betas, elas começam a se converter em células produtoras de enzimas. Ou seja, eu estou diminuindo o número de células responsáveis pela produção de insulina. Se eu como várias vezes ao dia, eu corro o risco então de desenvolver qual problema? Qual? Diabetes.
Oh. Quando o diabético vai ao médico, o médico diz para ele que ele tem que comer a cada 2, 3 horas. Mas eu estou dizendo que comer a cada 2, 3 horas gera diabetes. Por isso, se você perguntar ao seu médico se diabetes tem cura, o que ele vai dizer? Não. Diabetes não é uma doença que tem cura. Mas aí eu diria para você, pergunte para várias pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhá-las e que hoje não tem mais nada. Tem cura? Claro que tem. O problema é que, da maneira como trata, não. Estamos falando de um diabetes tipo 2 e não de um diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 talvez nunca vai ter cura mesmo, mas pelo menos a pessoa vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, uma longevidade e vai conseguir viver muito bem. Mas o diabetes tipo 2 tem solução, contanto que você comece a respeitar a fisiologia do seu corpo. Isso é extremamente importante. Agora, já estamos percebendo que comer várias vezes ao dia pode causar refluxo gastroesofágico, levando ao desenvolvimento de algumas doenças por conta de mudar a dinâmica das células do esôfago, fazendo com que células que não produzem muco comecem a produzir muco. Eu posso desenvolver tanto um câncer quanto uma outra doença chamada esôfago de Barré. Agora estamos falando que comer várias vezes ao dia, desrespeitando o tempo de descanso dessa glândula, pode fazer com que a gente também sobrecarregue a função pancreática, gerando até mesmo um diabetes tipo 2. Interessante. Parece que esse negócio de comer várias vezes ao dia não é uma coisa tão boa. Depois que você faz a deglutição, o teu alimento vai cair ali, ó, no estômago. Percebe que na frente do estômago ali tem aparecido o fígado. O fígado é o maior órgão do nosso corpo. Olha só que interessante. Nosso estômago fica aqui, ó, do lado esquerdo, o fígado está saindo do lado direito e ele passa na frente do estômago. Passa na frente do estômago. O pâncreas está ali atrás do estômago e também do fígado. Todos esses órgãos aí são os órgãos responsáveis por digestão e metabolismo, absorção e a parte metabólica do teu corpo. Mas o estômago, ele tem uma função importante que, além de fazer o processo da digestão, ele serve como um reservatório. Ele serve como um reservatório. Deixa eu deixar aqui na imagem. Esse reservatório é o seguinte: quando você come, você não faz a digestão imediata. Essa digestão ela começa a ser processada a partir do momento que você mastiga. Depois que você deglute o alimento, a saliva, que era rica em enzima, tem 30 minutos de ação ainda sobre o amido. Depois o ácido aumenta dentro do estômago e inativa a saliva. Aí começamos a digestão da proteína, fazendo com que a proteína, que tem uma estrutura muito complexa, fique numa estrutura mais simples. E iniciamos esse processo da digestão da proteína através do ácido clorídrico e através de uma enzima chamada pepsina, que é liberada na forma de pepsinogênio. Esse processo ele é importante porque depois o alimento vai passar para a região do intestino. Ao passar para a região do intestino, você vai ter ali o término do processo da digestão. Vai terminar a digestão daqueles 60% do amido que não foram digeridos ainda, vai fazer o restante da digestão da proteína e a digestão da gordura também. O problema é que gordura, ela não pode passar direto para o teu intestino. Ela precisa passar aos poucos. E isso faz com que muitas vezes a gente aumente o tempo de permanência do alimento também no estômago, quando comemos uma refeição rica em gordura, quando comemos uma refeição rica em gordura. Tudo isso está influenciando nesse tempo de esvaziamento gástrico e no aparecimento dos problemas que a gente já citou. Agora, vamos tentar entender que mesmo a gente apresentando já algumas evidências de que comer várias vezes ao dia não é bom, por quê? Que ainda assim a ciência insiste em ensinar para nós que devemos comer 6 vezes ao dia, no mínimo, respeitando o intervalo mínimo aí de 3 horas. Agora já se fala de 2. Então eles dizem assim, ó, que 6 horas da manhã você deveria fazer o seu de jejum. Às 9 da manhã o lanche da manhã, meio-dia o almoço, 15 da tarde o lanche da tarde, às 18 horas o jantar e às 21 horas a ceia. Essa é a recomendação básica que você vai receber de qualquer médico, caso você pergunte quantas vezes ao dia você precisa comer. Mas é interessante nós olharmos para isso, porque nós percebemos que o intervalo entre uma refeição e outra é 3 horas. Mas o intervalo mínimo para você respeitar o tempo, para que a glândula tenha o descanso e tenha enzima, é de 5 horas. Só que isso parece bonito, porque eles ainda dizem assim, ó, no de jejum você deve comer 15% das calorias, no lanche da manhã 5%, no almoço 30%, no lanche da tarde 15%, no jantar mais 30% e na ceia 5%.
Então, pela divisão, pela organização, dá a impressão de que tem muito estudo, de que tem muita ciência por trás de tudo isso, não é? Quantas pesquisas provam que comer várias vezes ao dia é bom? Nenhuma. Nenhuma pesquisa prova que comer várias vezes ao dia é bom. Por que ela não prova? Porque não é. Não tem essas pesquisas. O que a gente acaba percebendo é que tem muitos interesses por trás e nós vamos revelar alguns deles mais adiante. Não é científico isso. Isso não é científico. Por quê? Primeiro que eu olho para aquilo ali, eu já começo a perceber alguns erros. Além dessa questão de você não respeitar a fisiologia, o tempo de descanso da glândula, né, fazendo as refeições a cada 3 horas, olha a quantidade de calorias que tem na parte da manhã. Soma lá o de jejum e o lanche da manhã. Quanto que tem de caloria de manhã? 20%, não é? Então você tem 20% de calorias sendo ingerida de manhã. Só que qual é o horário que o seu corpo mais gasta calorias? Segundo uma pesquisa da USP, uma pesquisa feita na USP, eles mostraram que alunos de 17 anos ali da universidade, que também faziam atletismo, na flor da idade, metabolismo super acelerados, gastavam em média 270 quilocalorias por hora. Como eles determinaram a parte da manhã, das 6 da manhã até o meio-dia, onde eles verificaram quanto esses alunos gastavam por hora, fazendo um experimento onde os alunos ficaram ligados numa máscara, ligados numa máquina, onde você faz uma medição chamada calorimetria indireta, é o nome dessa máquina, eles conseguiram determinar esse valor. Então veja bem, qual foi o gasto total de calorias nessas 6 horas da parte da manhã? 1.620 calorias. Na parte da tarde, olha o que acontece. Do meio-dia até as 6 da tarde, o gasto calórico já caiu. Em vez de gastar 270 quilocalorias por hora, agora gasta somente 170 calorias. Ou seja, o que está acontecendo com o metabolismo? Ele está desacelerando, ele está diminuindo. Ou seja, se o meu metabolismo está diminuindo na parte da tarde, eu deveria comer mais calorias em que horário? De manhã ou à tarde? De manhã? Mas olha como é que está a distribuição ali, ó, 20% das calorias na parte da manhã e na parte da tarde vem 45%. Ou seja, nós temos um erro aqui. E à noite a coisa piora. À noite o corpo está se preparando para você dormir. Se o corpo está se preparando para dormir, o metabolismo vai desacelerar ainda mais. E se ele vai desacelerar ainda mais, que horário que eu tenho que comer menos? À noite. Mas olha quanto que eu como à noite. 35% das calorias. E quantos por cento está de manhã? 20%. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Como que a gente poderia organizar isso? Pega aquelas 45 calorias que está lá entre almoço e lanche da tarde e joga para o de jejum. Coma 45% das calorias que você vai ingerir durante todo o dia na parte da manhã. E isso talvez seja uma das grandes chaves para você comer somente 3 vezes ao dia. Ou até menos. Por que as pessoas não conseguem se manter comendo somente 3 vezes ao dia? Por vários erros. Tipo de alimento que come, né? A maneira como come. Mas essa questão do erro, do consumo de calorias, é um fator muito interessante. Por quê? Se o seu metabolismo está acelerado de manhã, precisa de muita caloria, você não paga a conta, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Então, quando eu não como pela manhã, é um dia que eu vou sentir fome o tempo inteiro, que eu vou beliscar o dia inteiro, porque eu não paguei a conta da manhã, e ele vai ficar me cobrando. E o pior é que quando eu chegar à noite, eu vou estar parado de fome, eu vou comer um monte num horário que eu gasto muito pouco, e o corpo vai entender assim, esse infeliz vai entrar em jejum. Está comendo muito no horário que ele não precisa, e eu vou fazer o quê? Guardar. E aí se torna uma das principais causas da obesidade. A quantidade de calorias ingeridas num horário que o corpo praticamente não gasta calorias. Ou seja, à noite o nosso jantar tem que ser leve. Então se a gente subir 45% das calorias para amanhã, 35% das calorias para o almoço e descer os 20% para o jantar, é bem provável que a gente consiga ficar somente com 3 refeições ao dia. A gente vai conseguir ficar só com 3 refeições ao dia e ainda vamos minimizar ou zerar o risco de produzir gordura e ter ganho de peso. E isso vai acabar favorecendo as pessoas que precisam perder peso a perder peso. Então veja que coisa interessante. O total de calorias que esses jovens consumiram foi gastaram, na verdade, 1.480 calorias. Então deixa eu fazer rapidamente com você uma conta para você perceber algo muito interessante. Preste atenção.
São 270 calorias gastas por hora, totalizando 1.620 calorias na parte da manhã. Perceba que a quantidade de calorias que você gasta das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, que é a parte da noite, são 840. Nós estamos falando de 12 horas e quase metade do valor. Então mostra que o metabolismo desacelerou 4 vezes no período noturno. Mas de manhã se consome então 1.620 calorias. Então vamos fazer uma conta aqui, ó, 1.620 vezes 100 dividido por 3.480. Eu gosto de fazer no momento para não falar que o valor está errado. Fala para mim aqui, ó. 46% é isso? Deu 46? Quantos por cento então das calorias que nós gastamos na parte da manhã? 46. E quantos que a ciência tem proposto para a gente comer? 20. E eu propus você juntar o almoço com o lanche da tarde, daria 45. Bateu o valor ou não? Bateu? Bateu. Então, se você fizer isso, 45 de manhã, 35 no almoço e 20 no jantar, você vai estar respeitando muito a fisiologia do seu corpo. E dessa forma você vai conseguir se saciar comendo somente 3 vezes ao dia. Mas tem gente que diz assim, eu acordo sem fome. Aí eu pergunto, o que você comeu ontem à noite? Aí o cara comeu um monte de proteína, um monte de gordura, o processo da digestão à noite é mais lento, o metabolismo está mais lento, perceba que o gasto calórico é pequeno na parte da noite, isso reflete um metabolismo mais lento, uma digestão mais lenta. Aí o seu estômago vai trabalhar junto com o intestino a noite inteira. Aí no dia seguinte você acorda e vai querer comer, sabe o que ele faz? Você é infeliz. Eu trabalhei a noite inteira, dá um tempo, eu preciso de um descanso agora. E aí você não come de manhã, porque você sente até náusea. Tem gente que é assim, de manhã a comida me dá náusea. Claro, você sobrecarregou o seu trato gastrointestinal a noite inteira trabalhando, não deu um pouquinho de folga para ele, e agora quer que ele volte a trabalhar? Ninguém é de ferro. E aí o que ele faz? Se você comer essa comida, porque ele não quer trabalhar. Esse é o primeiro aspecto. Quanto nós comemos à noite? Aí, segunda pergunta, que horas que você fez seu jantar? Então, ontem eu cheguei tarde, eu comi era quase meia-noite. Aí você quer o quê? Você pega o metabolismo lento, vai comer na hora de dormir, dorme com a pança cheia, sonha com um monstro e acorda sem fome. É assim que a coisa funciona. Então precisamos aprender a respeitar mais a fisiologia. Se não respeitarmos a fisiologia, dificilmente a gente vai conseguir se manter comendo só 3 vezes ao dia. Outro aspecto, vamos trabalhar agora isso aqui, ó. Esse aqui, talvez seja o principal problema com relação a não conseguirmos nos manter só com 3 refeições ao dia. O volume de alimentos industrializados que comemos é muito grande. E esses alimentos industrializados, eles passaram por mudança. Veja, por exemplo, nessa imagem. Aquele trigo que está ali do lado direito, ele passava primeiro por aquela engenhoca lá do lado esquerdo. Como é que é o nome daquilo? Pilão. O pilão fazia o quê com o trigo? A primeira vez que você socava, ele tirava a casca, aquela palha grossa que estava em volta do grão de trigo, do arroz e qualquer coisa que você socasse ali que tivesse palha. Ok? Aveia, por exemplo. Depois de socado, você ia fazer o quê? Você ia abanar, não é? Aí eu tenho o grão de trigo. Já poderia comer o grão de trigo? Sim. Até aí quantos passos? Socar e abanar. 2. Mas se eu fizesse farinha, eu fazia o quê? Devolvia o trigo ali dentro do meu pilão e socava mais uma vez. 3 passos e eu já tinha a farinha pronta. Era assim ou não era? Então o meu avô dizia que antes, para poder comer a farinha de trigo, precisava de 3 passos, que era socar, abanar, socar. Socar era socar, né? Mas no interior, né, estudou pouco, então era socar, abanar, socar. Só precisava disso. Aí depois veio uma tal de indústria. Aí a coisa começa a mudar de figura. Olha como é que muda. Os 3 passos são substituídos por essa quantidade de passos. E um ainda ficou ali escondido. Mas ó, círculo de descanso, peneira, separador de gravidade, separadora disso, descontador, desminador, ímã, umectador automático, chuveiro, moído, martelo, plenisher, banco de cilindros, tubo dourado, aceso, escova, desgregadores, cilindro de armazenagem, embolsadora, mesa densimétrica, cilindro córnico, filtro de mangas, caminhão moega, balança automática. Falei que não foi só. Eu só posso ser narrador, né? Você acha que precisa de tudo isso? Precisava de 3. Ali tem 25. O que acontece com o alimento ao ser exposto a todos esses processos?
que acontece com ele? Ele sofre muitas perdas. E essas perdas de nutrientes, será que vão influenciar no controle da fome? Claro que sim, não é? Então nós acabamos comendo na indústria um alimento que é pobre nutricionalmente. Olha só que coisa interessante. Se você come um alimento que é pobre nutricionalmente, você vai ficar com carência nutricional, certo ou errado? Certo. E depois você vai ter que buscar alguma coisa para complementar o que faltou, certo ou errado? Certo, também. Então pensa comigo aqui, ó. Se uma pessoa come um alimento que tem pouca fibra, porque um dos nutrientes que se perde no processo da industrialização é a fibra. Se você, por exemplo, vai observar os cereais, alguns cereais que tem para vender no supermercado, tem 0 grama de fibra, ou menos de 1 grama de fibra. Cadê a fibra? Foi embora pelo processo da industrialização. Aí a pessoa come pouca fibra. Nós vimos no sábado que fibra era importante para quê? Para o funcionamento do intestino. Então, se a pessoa come agora um alimento refinado, e eu só estou destacando a fibra, eu poderia estar destacando vitaminas, poderia estar destacando minerais, poderia destacar um monte de coisa, eu estou destacando somente a fibra. Então, se ele come um alimento com pouca fibra, ele vai sofrer agora de constipação intestinal. Mas olha só que interessante. Se você estivesse vendendo farinha de trigo integral, você venderia quantos produtos? Um produto. Você transformou o trigo em farinha de trigo integral. Se você vende farinha de trigo integral, a carga tributária é em cima de quantos produtos? Um só. Mas se você passa esse alimento pela indústria e faz a farinha virar farinha branca, germe de trigo e farelo de trigo, um produto já virou 3. O que aconteceu com a carga de imposto? Já triplicou. Então, quem está ganhando? O governo. E quando o governo ganha, ele revela a verdade? Então, claro que não, porque ele vai ter uma perda de 3 vezes na arrecadação de imposto com relação aos alimentos que nós ingerimos. Vai falar a verdade? Não. Então começamos a perceber que realmente existem interesses aqui por trás. Primeiro que a indústria ela não vende somente um produto, agora ela vende 3 produtos. E esses produtos que são vendidos não são produtos que dão saciedade prolongada, ou seja, ela vai ter uma outra gama de produtos que precisa ser criado para você comer no intervalo das refeições. A indústria está ganhando de novo? Mas quem está ganhando junto? O governo. Mas quando você come um alimento que perdeu 100% da fibra e gera constipação intestinal, você vai ter que procurar quem para ajudar a resolver esse problema? Um médico. E quando você, por exemplo, vai a um médico, uma parte do valor da consulta do médico é o quê? Imposto. Vai para quem? O governo. Então você tem mais 2 pessoas agora ganhando. O governo de novo e o médico também ganhando. E aí o médico geralmente vai te prescrever o quê? Um remédio, um medicamento para tentar resolver o teu problema. E aí você sai do médico e vai para onde? Para a farmácia. E quando você compra um produto na farmácia, uma parte do valor desse produto é o quê? Imposto. Quem ganhou de novo? O governo. Mas agora temos também o farmacêutico, o dono da farmácia, ganhando. Mas quando você está comprando um produto da farmácia, ela adquiriu de alguém esse produto. Sim ou não? Ela adquiriu de quem? Da indústria farmacêutica. E quando ela comprou esse produto da indústria farmacêutica, ela pagou o quê? Imposto. Quem ganhou de novo? O governo e agora também uma indústria farmacêutica. Só que toda indústria, para poder fazer um medicamento, ela tem que comprar matéria-prima de alguém. Sim ou não? E ela compra matéria-prima de quem? Da indústria de alimentos. Porque se você está com falta de fibra, a fibra que eles tiraram da tua comida, eles mandaram para a indústria de medicamento. A indústria de medicamento fez um produto que, se você procurar, você pode encontrar, chamado lactulona. Aí quando você vai ler, ali na bula do produto, lactulona, composição, está escrito assim, fibra de cereais. Ai, que raiva! Não é assim? Agora, quem ganhou? Vamos enumerar. Indústria de alimentos, médicos, farmácias, indústria farmacêutica, governo. Esse foi o que mais ganhou. Quem perdeu? Eu.
história, o resto tudo ganha. Só tem uma pessoa que perde. Quem? Nós. E qual vai ser a nossa atitude diante disso? Vai continuar comendo esses alimentos que passaram pela indústria, que tiveram todas essas perdas, que te promovem todo esse ciclo vicioso do mal? Ou vai começar a comer alimento de verdade, alimento integral que sustenta? Porque a palavra refinado, refinado são duas palavras, é o rei e o finado. O finado quer dizer o quê? Morto. E o rei quer dizer duas vezes. Ou seja, alimento refinado é alimento morto duas vezes. É um alimento que perdeu tantos nutrientes que você considera ele morto, mas não é só morto não. Morreu duas vezes. A primeira e a segunda morte. Vai para o inferno. Da segunda morte vai para o inferno. Então, estão percebendo? É isso que estão oferecendo nos supermercados. Agora, vocês vivem num país onde vocês têm uma facilidade tão grande de ter uma alimentação saudável que me dá raiva. Porque eu tenho que voltar para o Brasil. Eu queria trazer a minha família para cá. Porque eu estou morrendo de saudade das minhas filhas, estou morrendo de saudade da minha esposa, da minha mãe. Mas, quando eu voltar para lá, eu sei que quando eu for ao supermercado, eu vou achar um monte de porcaria no supermercado. Dificilmente eu vou conseguir manter o mesmo padrão de alimentação lá que eu tive aqui. Porque aqui as oportunidades são muito maiores. E vocês com tanta oportunidade, às vezes, ficam batendo cabeça. Para! Começa a analisar, começa a ler o rótulo, começa a perceber o que você está levando para a tua casa, que às vezes você está levando mais veneno do que comida, do que alimento. Essa questão ela é muito importante, precisa trazer essa reflexão. Precisamos refletir a respeito desse assunto. Bom, vamos fazer uma comparação então para a gente ter uma noção do que a indústria faz com o alimento, ok? Nesse processo de comparação eu escolhi o arroz, o branco e o integral. Para nós fazermos essa comparação entre arroz branco e integral, a gente olha lá, a quantidade de calorias em 100 gramas. O arroz branco tem 126 calorias, o arroz integral 88 calorias, ou seja, quase 40 calorias a mais no arroz branco. Ele não vai te sustentar e ainda vai te oferecer um valor calórico maior. Calorias vazias. Por que calorias vazias? Porque quando você olha o segundo, fibra, perdeu 100% no refinado. Está vendo lá? Menos 100%. Quanto que teve de perda lá no integral? Nada. Aí vamos para o terceiro. Vitaminas do tipo A, E e do complexo B. Quanto que teve de perda? 90% no refinado. E no integral? Nada. Minerais. Quanto que teve de perda lá no arroz branco? Entre 70% a 80%. E no integral? Nada. E quais são os efeitos colaterais, então, de se comer um alimento desse? Pobre nutricionalmente, com carboidrato sem fibra, com absorção rápida. Olha lá, pâncreas. Qual o efeito colateral de comer um alimento refinado sobre o pâncreas? Alto. Sobrecarga de trabalho. Vai sobrecarregar o seu pâncreas. E lá no integral? Baixo. Vai trabalhar pouco, não vai precisar trabalhar muito, porque tem fibra, a absorção é lenta. Segundo aspecto com relação aos resultados de comer esse tipo de produto. Se o seu pâncreas vai trabalhar muito, ele vai trabalhar muito para produzir o quê? Insulina. Então a produção de insulina para quem come alimento refinado, ela é extremamente alta. Olha o problema. O problema é quando é sério. Quando é tranquilo é só problema. Olha o problema. Insulina leva o carboidrato que está no sangue para dentro do fígado. E o fígado transforma ele em gordura, triglicerídeo. Ou seja, uma pessoa que come alimentos refinados tem uma tendência a começar a ter ganho de peso. Mas não é em qualquer lugar, é na região abdominal. E essa gordura depositada na região abdominal, ela começa a gerar resistência ao trabalho da insulina. A insulina não consegue conduzir mais a glicose agora para dentro da célula e a pessoa está se expondo ao risco de se tornar um diabético. Então, comer alimento refinado causa diabetes a longo prazo. Outra coisa que a gente tem que ver ali é o seguinte: se tem muita insulina, produz muita gordura, já vimos, e também faz com que aumente o nível de cortisol. Por quê? Porque o último é que o tempo de saciedade é muito curto. Se o tempo de saciedade é muito curto, eu preciso fazer com que essa pessoa sinta fome. O corpo precisa fazer a pessoa sentir fome. Por quê? Porque a glicose já caiu. Todas as vezes que você tem uma alta ingestão de glicose rapidamente chegando à corrente sanguínea, você libera muita insulina se você não é diabético.
E não sendo diabético, a insulina força a glicose sair do sangue. Essa saída brusca de glicose do sangue é chamada de hipoglicemia de rebote. O que é isso? Subiu muito rápido, cai muito rápido. E essa queda muito rápida faz com que a pessoa sinta fome. Só que para sentir fome tem que liberar cortisol, que o cortisol é um hormônio que gera fome junto com a grelina e também o glucagon. E aí eu começo a aumentar o nível de cortisol. Só que esse cortisol ele congestiona o trânsito sanguíneo, dificultando ainda mais a glicose de chegar lá dentro das células, o que vai forçar ainda mais glicose a entrar dentro do seu fígado, virar triglicerídeo e vai aumentar mais o índice de gordura, não só circulando na corrente sanguínea, como dentro do fígado e armazenado. A coisa vai piorando, né? Só que são anos fazendo esse tipo de refeição, de alimentação, comendo esses alimentos, e é óbvio que uma hora a bomba estoura. Não tem como. Agora, eu fico pensando, não é só na hora que a bomba estoura e a pessoa se torna diabética, é depois de diabético ainda continuar comendo esses alimentos. Por quê? Porque não foi avisado pelo médico que isso provavelmente tenha sido a causa do seu diabetes. Aí tem gente que fala assim, mas a minha mãe tinha. Tudo bem. Genética não é predestinação. Genética não é predestinação. Não é porque alguém da família tem uma doença que obrigatoriamente eu vou ter. Algumas doenças, sim, elas são realmente de um potencial genético muito grande que você sabe que, como consequência, você vai ter. Por exemplo, varizes. Quem aqui tem a mãe que já operou de varizes? Deixa eu ver as mãos. Quem tem a mãe que já operou de varizes? Só eu? Tá bem? Quem tem o pai que já operou de varizes? Ou seja, eu tenho meu pai e minha mãe que operaram de varizes. Qual a minha consequência? Eu vou operar de varizes, mais cedo ou mais tarde. Eu sou novo, faço atividade física, estou dentro do meu peso considerado normal e já tenho uns princípios de varizes aparecendo. Por quê? Porque essa é uma doença que, independente do que eu faço, eu vou ter, se eu tenho histórico familiar. E o pai e a mãe fizeram. Então eu vou ter. Eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou fazer a cirurgia. Mas quanto mais tempo eu levar para fazer, melhor, porque a tecnologia vai estar melhor na época. E aí vai ser mais simples. Mas isso é um fato. Agora, diabetes não, né? Diabetes é uma doença que tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com a quantidade de genes que você herdou para desenvolver a doença. Diabetes tipo 2, né? Não estou falando de diabetes tipo 1, ok? Então vocês percebem que, como comparação, dá para levar adiante esse negócio de continuar comendo alimento refinado? Impossível, não é? Porque um é veneno. Veneno! Eu acho que ninguém vai morrer. Então pare de comer. E isso daí vai interferir no metabolismo energético do nosso corpo, na dinâmica como o nosso corpo consegue processar as coisas que entraram ali. Agora veja que figura interessante. Essa figura daria para ficar uma semana quase falando sobre ela. Porque essa figura é impactante. Tem muita informação. A primeira informação é o seguinte. Olha a diferença da composição corporal de um e do outro. Mas olha o que um e o outro botam para dentro. Percebe? Um está comendo ali frutinha, fazendo exercício, o outro está comendo um lanche que tem uma batata dentro de uma embalagem vermelha, amarela, que eu não faço nem ideia de que empresa que é. Nem você. E aí o que acontece? Olha como é que ficou lá dentro. Percebe que na primeira imagem tem 3 pessoas ali, ó. Um está fazendo uma manutenção e 2 estão pensando em projetos. Na segunda imagem está todo mundo envolvido ali em fazer o quê? Está fazendo manutenção. A coisa está feia. Não dá para pensar mais em projeto, não. Agora vamos tentar apagar incêndio, porque agora todo mundo virou bombeiro. Não tem mais engenheiro aqui na história. Todo mundo é bombeiro, agora está apagando fogo ali. Porque a situação está um caos. Porque o estilo de vida que nós levamos determina as doenças que vamos ter. É assim. Plantou semente de milho, colhe milho. Lembra? Planta uma semente, colhe 3 espigas. Cada espiga com mais de 100, ou seja, o tamanho da colheita é sempre maior que o plantio. Isso é um problema. Agora, eu quero que você analise a seguinte questão. Quando falamos de metabolismo energético, nós podemos resumir o metabolismo energético por essa imagem aqui. Essa não, a outra. Essa aqui. Podemos resumir o metabolismo energético. Claro que quando falamos de metabolismo energético, bioquímica, é um negócio lindo de estudar, de entender como que o corpo funciona, como é que ele processa as coisas.
Só que ele não é tão simples quanto está aqui. É muito mais complexo do que isso. Né? Aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo, mas pelo menos gera para a gente um entendimento importante nessa noite, que é o seguinte. Acompanhe comigo a figura, tá? Lá em cima, a pessoa faz o quê? Come. Está vendo ali alimento? O alimento está entrando. Já sabemos. Ele deve entrar, ser mastigado, ser deglutido, a digestão vai processar no estômago, tem importância da saliva, o esvaziamento gástrico leva um tempo e tal. Já sabemos tudo isso. Ok. Agora, esse alimento, ele vai fazer o que com a sua taxa de glicose? Aumentar. Todas as vezes que você come, a sua taxa de glicose aumenta. Se a sua taxa de glicose aumenta, vai mandar essa glicose, que aumentou na corrente sanguínea, vai mandar uma mensagem para o cérebro, e o cérebro vai mandar uma mensagem lá para o seu pâncreas. Lembra que eu falei que o pâncreas tinha células beta e alfa? Se a glicose subiu, chega a mensagem lá no pâncreas, inibindo o trabalho da célula alfa, que produz o glucagon, que é o hormônio do jejum. Ele é liberado durante o jejum e estimula quem? As células betas a produzirem insulina. Então, quando que eu produzo insulina? Depois de cada refeição. Quanto mais vezes eu como ao dia, mais insulina eu vou produzir. Quais são os efeitos colaterais de produzir muita insulina? Fome, ela vai gerar mais fome, ela vai produzir mais gordura e vai sobrecarregar o órgão a tal ponto dele entrar no processo de falência. Porque quem come 6 vezes ao dia obriga o pâncreas a trabalhar 6 vezes ao dia. Quem come 3 obriga 3. E quem come 8, que é a nova orientação agora, comer 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, 9 da noite. Olha que doideira. 8 vezes o pâncreas trabalhando, sem poder descansar, umas coisas muito doidas. Não entendo essas coisas não. Quer dizer, até entendo, os interesses que tem por trás. A insulina começa a tirar a glicose do sangue. Esse é o papel dela e ela vai fazer isso. Ela começa a tirar a glicose do sangue, a glicose vai entrando dentro das células, entra a glicose também dentro do fígado. Uma parte dessa glicose vai ser transformada em glicogênio, que é uma forma de você armazenar glicose, e a taxa de glicose que antes era alta vai ficar baixa. E se ela vai ficar baixa, a pessoa vai sentir o quê? Fome. Então veja o seguinte exemplo. Quando o seu estômago ronca, você está com fome, sim ou não? Quando o seu estômago ronca, você está com fome, sim ou não? Sim ou não? E aí, sim ou não? Não. Estômago roncar não é fome. O que é fome? É queda de glicose. A queda de glicose gera fome. Olha lá. Baixa a glicose, inibo a célula beta, estimula a célula alfa, vai liberar glucagon, vai liberar cortisol, vai liberar grelina e eu vou sentir fome. Então, quando eu sinto fome? Quando a minha glicose está baixa. Ou, no caso, se eu for um diabético e não entrar a glicose dentro da minha célula. Porque no caso do diabético, a glicose fica onde? No sangue. E adianta ter glicose no sangue não chegando dentro da célula? Não. Por isso que o diabético muitas vezes vive morrendo de fome. Ele come, a glicose sobe no sangue, mas não consegue atingir o alvo. Por isso que quando a gente fala com diabetes, nós temos que tratar o diabético com algumas coisas que são extremamente importantes. Vitamina D é fundamental para o tratamento de um diabético. É fundamental para o tratamento de um diabético controlar o horário de sono, porque o cortisol gera resistência à ação da insulina, dificulta a glicose de entrar. É extremamente importante para tratar de um diabético botá-lo para fazer atividade física. Eu tenho que aumentar a quantidade de músculo. Quanto mais músculo eu tenho, mais células eu tenho para usar a glicose. E aí a glicose vai ter caminho mais fácil para poder dirigir dentro dessas células. Eu preciso controlar o peso do diabético, principalmente a quantidade de gordura na região abdominal, porque isso gera o diabetes tipo 2 e resistência à ação da insulina. Então nós temos que investir em algumas questões. Mas o diabético ele sente muita fome por causa de tudo isso. Porque às vezes ele não faz atividade física, não dorme bem, come alimento de índice glicêmico alto, tudo errado, está acima do peso. E aí como é que controla? Aí não controla. E aí por não controlar ele sente fome o tempo inteiro. Então quando eu estou com o meu estômago roncando, é isso aqui, ó. O que tem aqui?
ar. Então, quando o seu estômago está roncando, quer dizer que você esvaziou o estômago. E o que ele está fazendo? Pedindo mais comida? O que vocês acham? Não. Ele está soltando o rojão, comemorando que ele vai descansar. Só isso. Tem gente que não sabe o que é o estômago roncar há anos. Tem gente que não sabe o que é o estômago ronca. Tem gente que não sabe o que é o estômago ronca. Vocês acreditam nisso? Porque ele nunca deu tempo suficiente para ele roncar. E nunca pode soltar um fogo de artifício, comemorar um forte July. Tem que deixar o estômago roncar. Por quê? Porque ele está descansando. Quer dizer que eu terminei a digestão. Terminei, esvaziei. E os movimentos cristálicos estão simplesmente mexendo com gases que tem dentro do estômago. E esses movimentos a gente chama de bolhas gástricas. Isso não é fome. Fome é você ficar meio tonto, assim, a vista começar a ficar escura, sentir fraqueza, começar a tremer. Isso é fome. Quem come por fome? Não vou nem pedir para levantar. Mas quem come por fome? Pensa nisso. Então perceba, o metabolismo ele fica totalmente alterado quando eu como alimentos refinados. Por quê? Porque esse ciclo, em vez de ele rodar só 3 vezes ao dia, ele vai rodar, no mínimo, 6, que é o número de vezes que as pessoas têm comido. Ou 8, se ela comer 8. Isso quer dizer que os meus órgãos estão descansando? Não. Estão sendo sobrecarregados, trabalho excessivo, envelhecimento precoce. Se você compra, por exemplo, uma máquina, seja ela qual for, e lá está escrito assim, essa máquina é utilizada 8 horas por dia, com 2 anos de uso, ela precisa fazer a sua primeira manutenção. Ok? Beleza? Mas digamos que o seu negócio cresceu e em vez de você usar a máquina 8 horas por dia, você começa a usá-la 16 horas por dia. O que vai acontecer com o tempo? Vai reduzir. Em vez de 2 anos, eu vou ter que levar para manutenção com 1 ano. Por quê? Porque a manutenção ela é estabelecida pelo tempo de uso. O corpo também é da mesma forma. Tem gente que tem 50 anos, vai ter um pâncreas já que tem uns 80. Porque não descansa. Não tem esse tempo. Agora imagina se o empreendimento cresceu e em vez de usar 16 horas, você começa a usar agora 24 horas por dia aquela máquina. Que teria sua primeira manutenção com 2 anos, passou para 1 ano e agora vai ser com 6 meses. Ou seja, quanto maior o uso, mais rápido vem a manutenção. São coisas para a gente analisar. Sim ou não? Yes. Então cuidado. Comer várias vezes ao dia nunca foi saudável e nunca vai ser saudável. É um veneno. Mas já vimos que tem um interesse muito grande por trás para que isso continue acontecendo na nossa vida. Vamos explicar um negócio aqui para vocês. Sobre índice glicêmico. Vou tirar porque senão vocês vão ficar olhando antes das explicações prévias e aí vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando. Então, vem comigo aqui. Escuta e analisa o que eu vou falar. O índice glicêmico é a velocidade que a glicose que está no alimento entra no sangue. Entenderam? Entenderam ou não? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Índice glicêmico é a velocidade que leva para a glicose atingir a corrente sanguínea. É bom comermos alimentos com índice glicêmico alto, médio ou baixo? Alto, médio ou baixo? O que vocês acham? A maior parte da nossa alimentação tem que ser composto por alimentos de índice glicêmico alto, médio ou baixo? Baixo. Porque quanto menor o índice glicêmico, quer dizer que vai levar mais tempo para chegar o carboidrato na corrente sanguínea. E isso é ótimo, porque se ele chegar muito rápido, ele estimula o pâncreas a fazer o quê? Liberar um monte de insulina, transformar esse carboidrato em gordura e o tempo de saciedade cai bruscamente. Ou seja, quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais rápido eu sinto fome e mais gordo eu fico. Então precisamos de alimentos de índice glicêmico baixo. Agora, preste atenção nisso. De 1 a 30 é baixo. 31 a 60 é médio. 61 a 100 é alto. Vamos falar todos juntos? 1 a 30, baixo. 31 a 60, médio. 61 a 100, alto. Agora vocês podem olhar a tabela. Mas vocês vão olhar onde eu vou olhar. Depois vocês olham onde vocês quiserem. Mas primeiro olha onde eu vou olhar. Tá? Lá do lado esquerdo da tabela em vermelho. O que está escrito lá? Arroz integral. Qual o índice glicêmico do arroz integral? 20. Alto, médio ou baixo? Baixo. Alto, médio ou baixo?
baixo. Isso quer dizer que arroz integral ele é ótimo para a saúde. Aí tem gente que vai dizer assim, não gosto de arroz integral. Então, se você não gosta do que é bom, automaticamente você vai gostar do que é ruim. E o que é ruim traz consequências, sim ou não? Para mim, todo pai tem a responsabilidade de levar os seus filhos para o supermercado para fazer educação nutricional para os filhos. Isso é uma coisa básica de uma compra racional, para quem tem filho pequeno. Levar os filhos ao supermercado. E a gente fala assim, tá louco? Passa mal vergonha com aquela criatura dentro do mercado. Eu digo para vocês que se você não levar, alguém vai ensinar. E quem vai ensinar o seu filho? Se não for você, vai ser quem? Os amigos de escola, a televisão, a mídia. Eles que vão determinar o padrão de comportamento do teu filho. Mas que eu me lembre, tem um texto lá em Provérbios que diz: ensina. Ensina. Quem tem que ensinar a criança? Os pais. Então quem tem que ensinar os filhos a fazer compra? Os pais. E eu levo as minhas filhas sempre para o supermercado. Mas é interessante que, em um dado momento, elas querem comprar algumas coisas que não são boas. Cabe a quem dizer não? Os pais. Eu tenho a autoridade de dizer não. Mas eu vejo algumas crianças que são eles que mandam na casa. Eu corre, pega, bota no carrinho, já abre o pacote, já dá. Não é assim? Que isso? Que loucura é essa? Que pai frouxo é esse? Que mãe louca é essa? Isso é loucura. Nós temos que mostrar quem é a autoridade da casa. São os pais. As crianças não mandam. As crianças obedecem. E devem obedecer se tiver juízo. Agora, é com amor. Não é porrada, não. Com amor. Minha filha um dia estava no supermercado e com criança, queria pegar um negócio e fazer a mão. Eu abaixei, aqui, Você tem que ficar na altura da criança. Eu com meu 1,89, 1,90 de sapatos, né, como minha esposa diz, eu com meus altos de 1,90 falando com a minha filha que tem 1,10 m. Assim, não vai levar. Que educação nutricional que eu fiz com ela? Nenhuma. Que ensino que eu passei para ela? Que eu sou um monstro. Só isso. Abaixa. Fala assim, filho, papai não vai levar isso. Ah, mas eu quero, pai. Não, papai não vai levar porque isso faz mal para você. Mas ainda assim eu quero. É assim, as conversas são assim. Aí eu falo, filha, você sabe o que é consequência? Isso aconteceu com a minha filha, que tem 9 anos hoje, a Manuel. E ela falou, não, papai, eu não sei o que é consequência. Eu falei, filha, se você levar esse produto e você começar a comer esse alimento, ele vai gerar em você isso. Falando um monte de coisa que aquele produto realmente causaria nela. Mentir? Não. Tem que ser honesto. Tem que falar a verdade. E eu falei a verdade. Eu falei um monte de coisa que aquele produto causaria nela. E aí ela pegou e falou, isso é consequência, papai? Eu falei, se você comer esse produto, a consequência é essa. Sabe o que ela me disse? A consequência é ruim, né, papai? Eu falei, é muito ruim. Eu falei, o que nós vamos fazer então, filho? Não vamos levar. Então tá bom. Isso é importante. Você precisa fazer esse tipo de coisa. Porque senão os seus filhos vão sair querendo comer arroz integral? Talvez não. Mas você é exemplo também dentro da sua casa. Você precisa dar o exemplo. Porque se você não come o integral, tem gente que fala assim, não, eu vou comer o parboilizado. Mais ou menos, né? E a sua vida vai ser mais ou menos também. Você está comendo um negócio mais ou menos, em vez de comer um negócio bom, só vai ser mais ou menos. Agora, se você quer ter uma boa vida, vida abundante, tem que comer coisa boa. Se quer ter vida mais ou menos, come parboilizado. Olha lá. À direita, veja comigo lá. Arroz parbolizado, índice glicêmico, 38. 38. Saiu de 20 para 38. Ficou no médio. Não é tão ruim, não é? É médio. Tudo bem. Parece bom. Só que nós temos um que é 20. De 20 para 38, o que aconteceu com o índice glicêmico? Praticamente dobrou. Sim ou não? Isso quer dizer que o tempo de saciedade do arroz parbolizado vai ser praticamente a metade do tempo do arroz integral. Se você comesse o arroz integral e conseguisse ficar 6 horas sem sentir fome, comendo parbolizado, você vai sentir fome a cada 3. Entendeu?
E se for o branco? Lá na coluna do meio, lá em cima, tá vendo? De 20 foi para 55, quase o triplo. Ou seja, se eu comendo um arroz integral, fico 6 horas sem sentir fome, comendo branco 2 horas e pouquinho, eu já começo a sentir fome. Por quê? Porque a velocidade de absorção do carboidrato determina o tempo da saciedade. Quanto menor, maior o tempo de saciedade. Agora, tem um negócio que eles fizeram, que é um arroz instantâneo, parecido com aquele macarrão instantâneo. Quando saíram do Brasil antes da existência do macarrão instantâneo? Ninguém? Todos conheceram o macarrão instantâneo lá no Brasil? Lembra do quinojo? Não, eu conheci aqui. Tem? Você não tem aqui? Não. Tem? Não, eu conheci aqui. Ah, conheceu aqui já. É o quinojo também? É da mesma marca? Não? Então, lá é o quinojo, né? Olha o índice glicêmico de um arroz instantâneo, de um macarrão instantâneo, na coluna do meio lá embaixo. Pô, 91? Chega a ser um palhaçado um negócio desse. E aí também escrito no rótulo assim, ó. Né? Pronto em 3 minutos. Deveria ter a frase continuando, né? Fome em 3 minutos. Nessa velocidade de absorção, você vai liberar uma pancada de insulina. Vai transformar tudo aquilo em gordura. Tudo aquilo vai virar gordura. Eles vão liberar muita insulina. E vai sentir o que logo na sequência? Fome. A única forma de você não sentir fome comendo esse macarrão instantâneo é se você comer e dormir. E aí não dá tempo. Porque se ficar 5 minutos acordado depois que comeu, vai começar a sentir fome. Meia hora depois de estar com fome comendo esse produto. Isso é loucura. É hora de beber muita água à noite, porque tem sódio para dar com fome. Você sabe que a quantidade de sódio que tem num pacotinho daquele é a quantidade de sódio limite que você pode comer durante um dia. Que tem no pacotinho, não estou nem considerando a quantidade que tem no macarrão. Só a do tempero. Só a quantidade do tempero é a quantidade limite de sódio do dia. Então perceba que esse negócio aqui é um negócio muito interessante. E lembra que isso vai ficar lá no computador, você pode pegar depois e dar uma analisada na sua casa, olhar com carinho, com cuidado, para você fazer as melhores opções. Ok? Bom, um aspecto importante, só quero destacar aqui 2 coisas em cima disso aqui, ok? Olha para mim, lá na coluna da esquerda, o terceiro de baixo para cima. O que está escrito lá? Feijão. Coluna da esquerda o terceiro. Ó. Pão branco, manga, banana, pouco madura. Qual o índice glicêmico da banana pouco madura? 31. Isso é bom, não é? Ó, está ali pertinho do índice glicêmico baixo. Porque olha na coluna do meio. Na coluna do meio. Desce lá bem no meio também. Está escrito banana madura. Acharam? Foi para quanto? Ih, problema aí. De 31 para 62. Quando você vai comer aquela banana que está com a casca dela cheia de manchinhas pretas, você fala, agora ela está madurinha. Agora ela está com índice glicêmico alto. É fruta, mas tem índice glicêmico alto, porque o grau de amadurecimento dela já está muito grande. A gente não tem que comer banana verde, a gente tem que comer a banana que está com a casca amarela sem pintas pretas. Começou a ficar rajadinho de preto, já passou o índice glicêmico. Já está alto. Já não é uma boa opção. Pode fazer Por pão isso dela? que... Pode fazer pão dela? Então, você vai fazer um pão que vai dar um pão com índice glicêmico alto. Sabe aquele esquema que as pessoas estão fazendo hoje? Que elas pegam uma banana verde e elas fazem a biomassa? E aí falam assim, a biomassa da banana verde é bom para diabetes. Por que é bom? Porque se a banana madura é 31, a biomassa é muito menos. E aí quando você adiciona aquela biomassa de banana verde na comida, numa preparação culinária, aí você baixa o índice glicêmico da refeição. E isso para diabético é uma coisa muito interessante, biomassa de banana verde. A Neuza fez outro dia. Chama pão de quê? Porque não é de queijo. Então a gente fala pão de quê? Porque não tem queijo. Só que aí ela fez e usou a biomassa da banana verde. Ficou gostoso. E eu pensei, quando ela ouvir essa palestra, ela vai pensar, então aquele meu pãozinho tem índice glicêmico baixo. E aí nós aplicamos o pão, né, de quê? Que tem agora índice glicêmico baixo, feito com biomassa de banana verde, como foi a ideia dela, chama pão de quê da Ney. Pão de quê da Ney. Esse é pão. Esse pode comer, né? Então o índice glicêmico é muito importante. Agora deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para mais um aspecto para a gente mudar a lâmina. Olha lá comigo. Ali no meio, estava escrito banana madura, tá vendo?
2 acima está escrito batata inglesa. Quanto que é o índice glicêmico da batata inglesa? Eita! 87. Sobe mais um pouco e veja a batata doce. 54. Ou seja, qual é a batata que a gente deveria usar em casa? A batata doce, não a batata inglesa. A batata doce tem índice glicêmico menor do que a batata inglesa. A batata inglesa é altíssimo o índice glicêmico dela. Tem uma pesquisa que foi conduzida por um nutricionista americano que ele mostra quais são os alimentos que mais geram obesidade na população americana. O primeiro alimento que mais gerou obesidade na população americana foi a batata frita. O segundo foi a batata recheada. E o terceiro foi o refrigerante. A batata ficou por ele em segundo lugar. Na versão frita e na recheada. Vocês conhecem o ditado da batatinha? Batatinha quando nasce, não é esparrama não. Esparrama é se você jogar um saco de batata. Ela espalha a rama, ela nasceu e ela foi espalhando a sua rama. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. O nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Bonitinho isso, não? Agora sabe qual é o novo? Conhece o novo ditado da batatinha? Batatinha quando nasce tem carboidrato de montão. É melhor comer alface do que ficar como um balão. Cuidado! Esse negócio da batata pode ser um problema. Então cuidado com isso daí, hein? Depois vocês olham isso daqui, dão uma analisada. Ó, vocês vão achar, por exemplo, ali do lado direito, chocolate é 50. Você vai falar assim, então o chocolate é melhor que a batata, vou comer chocolate. Ó, não vai cair numa furada dessa não, porque você está comendo um monte de gordura. O índice glicêmico é menor, porém a quantidade calórica é muito maior. Bom, esvaziamento gástrico, baseado em uma pesquisa conduzida ali pela Universidade de Loma Linda, diz o seguinte, olha que interessante isso daqui. Eles fizeram da seguinte forma, eles ofereceram esse de jejum para os alunos que participaram do experimento. Um ovo cozido, 2 torradas de pão branco, uma maçã e uma tigelinha de granola. Essa foi a comida dos alunos e eles avaliaram quanto tempo levou para essa comida sair do estômago. Sair do estômago. Olha lá quanto tempo levou? 4 horas. É uma refeição que tem muita gordura, sim ou não? É uma refeição que tem muita gordura, sim ou não? Não. Não tem muita gordura. Não estou dizendo que é a melhor refeição para a gente comer, tá? Mas é uma refeição que não tem muita gordura. Tem a gordura que está na gema do ovo ali. O resto não é alimentos gordurosos. Por que isso? Porque o tempo de permanência do alimento no estômago aumenta muito quando você tem uma refeição rica em gordura. Lembra lá no Brasil? Sábado da feijoada? Não era assim que o povo falava? Sábado, dia de feijoada. Por que era no sábado? Porque o cara não ia trabalhar à tarde. Quem ia conseguir trabalhar depois de comer uma feijoada gordurosa? Ia dormir. Não ia render nada no trabalho. Por quê? A gordura aumentaria o tempo de permanência do alimento no estômago por muitas horas. Então, a feijoada era só no sábado. Agora, aqui tem pouca gordura. Mas olha o que eles fizeram. Eles mantiveram o mesmo de jejum e, segundo a orientação da ciência, acrescentaram um lanche no meio da manhã. Não é isso que nós aprendemos lá, que a ciência ensina? Que tem que comer a cada 3 horas? Então eles fizeram um experimento para verificar o que acontecia com o tempo de permanência do alimento do de jejum quando você come 3 horas depois. Então eles ofereceram 2 fatias de torrada de pão integral com pasta de amendoim, na barra, ou com uma tortinha de amendoim com um copo de leite. 3 horas depois, segundo o padrão da ciência. Olha o que aconteceu. O tempo de permanência do de jejum agora no estômago, que era de 4 horas, foi para 6 a 9 horas. Só que a pessoa já comeu 6 da manhã, comeu 9 da manhã. O tempo de permanência do alimento da manhã vai sair do estômago entre meio-dia e 3. Aí ela almoçou meio-dia e lanchou às 3 da tarde. É 24 horas. Não para. Sobrecarga de trabalho dos órgãos. Tem como ficar saudável desse jeito? Impossível. Impossível. Tem que respeitar a fisiologia. Mas para piorar, eles resolveram testar o que seria o efeito de um chocolatinho no meio da manhã. Ou um leite ou um chocolatinho amargo. O que isso poderia gerar no tempo de esvaziamento gástrico do alimento? É pouca coisa, só 13 horas levou agora. Assustador, não é? Você come o seu de jejum e termina a digestão dele às 7 da noite, se você comeu às 6 da manhã. Só que aí você comeu o de jejum, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Só faltou a ceia. Está tudo misturado ali dentro. E tem gente que fala assim, estou sofrendo de refluxo, não sei por quê. Como é que não sabe?
Como que não sabe por que está sofrendo de refluxo? Dessa volta desse conteúdo gástrico do estômago para o esôfago? Mas não esvazia nunca. Se a válvula está fechada da saída, que é o piloro, a da entrada abre. E aí volta. Mas é sério. Bom, vamos encerrar, né? Está na hora. Estou cumprindo meu prometido aqui. Ó. Se fizer pergunta, a gente conseguiu respeitar o tempo que eu falei. Comecei a falar às 8h26, estou falando a 1h12. Falei que ia terminar com 1h15, no máximo 1h30. Vou respeitar o tempo. Legal, isso é bom. Acompanha comigo isso daqui, para nós encerrarmos com chave de ouro e ficar extremamente revoltado. Essa parte da palestra chama-se Irai-vos, mas não pequeis. Porque o grau de ira que vai desencadear em alguns, principalmente se tem um diabético aqui, vai ser uma coisa absurda. Segurar o cara para ele não ir lá bater no médico. Porque nós vamos desmascarar esse negócio de comer a cada 2, 3 horas para diabético. Agora nós vamos entender. Então preste atenção. Se você olha nesse gráfico, tem a parte de baixo do gráfico que está escrito assim, ó, tempo após a administração oral de glicose, ok? Em horas. Então, olha lá, tempo 0 é a hora que a pessoa tomou um xarope de glicose, com 100 gramas de glicose. Esse teste é chamado de teste oral de tolerância à glicose. Teste oral de tolerância à glicose. Ok? A pessoa toma e você vai analisar o comportamento da glicose nas horas seguintes. Então, tá lá, ó. 1 hora depois, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Ok? Na parte vertical do gráfico, está escrito assim, ó, glicose sanguínea em miligramas por 100 ml de sangue, que é a mesma coisa que miligramas por decilitro de sangue. Ok? E aí nós temos duas pessoas aqui que têm o seu gráfico traçado. Um deles está escrito normal. Ou seja, normal quer dizer que ele não tem diabetes. E a parte de cima, o gráfico de um diabético exposto ao mesmo teste. Tranquilos? Podemos analisar agora o que acontece, então? Então vamos analisar. Pessoa normal primeiro. A glicose dela estava abaixo de quanto? Abaixo de 100. Por isso ela não é diabética. Ok? O limite hoje é você ter até 99 de glicose. De 100 para cima é diabetes. Ok? Então veja que nós estamos falando ali de uma pessoa normal que não tem diabetes. Assim que ele tomou o xarope de glicose, o que aconteceu com a glicose dele no sangue? Disparou. Disparou. Subiu muito rápido. Em 30 minutos ele teve um pico de glicose. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais rápido o índice glicêmico, gerava um pico de glicose muito rápido na corrente sanguínea? Nós estamos falando de um pico ali com menos de 30 minutos, ou no máximo 30 minutos. Então a velocidade de absorção é muito rápida. O seu intestino funciona quase como um aspirador de pó. Suga tudo isso para dentro. E aí a glicose sobe. Se ele não é diabético, ele vai liberar o quê? Uma grande quantidade de insulina. Essa insulina tira a glicose do sangue. Acompanha lá no gráfico. Está caindo a glicose? Sim ou não? 3 horas depois, você consegue olhar para 3 horas depois e perceber que 3 horas depois ele tem a mesma quantidade de glicose, na verdade um pouquinho menos do que ele tinha de glicose antes de tomar? Conseguiram perceber isso? Uhum. Se ele comeu, se ele teve o teste sendo aplicado nesse horário, com a glicose dele normal, quer dizer que ele estava com fome. 3 horas depois, então, o que esse alimento gera? Fome de novo. 4 horas depois, ele está em hipoglicemia. Ele está numa hipoglicemia tão grave que tiveram que dar alguma coisa para ele comer para poder corrigir a glicose dele. Percebe que a glicose subiu de novo? Perceberam isso? Com 4 horas? Tiveram que dar alguma coisa para a pessoa comer, porque ela já estava entrando em quadro de hipoglicemia, ela ia desmaiar. Só que eu mostrei para vocês que um alimento de índice glicêmico baixo, ele absorve lentamente e ele vai promover uma saciedade totalmente diferente dessa daqui. Mas esse alimento de índice glicêmico alto é assim que se comporta. Ele gera fome.
E a indústria faz o quê? Vende. E a indústria faz o quê? Vende. Entenderam? É interesse. E aí falam que tem que comer a cada 3 horas. Tem nada. O tipo de alimento que estamos ingerindo que muitas vezes nos leva a ter a necessidade de comer nesse horário. Ok? Bom, vamos analisar o diabético para a gente encerrar agora. Essa parte é a ira. Prepara. Quanto está a glicose do diabético antes de receber o xarope? 150. 150 já é diagnóstico confirmado para diabético. Não é necessário fazer um reteste. Acima de 150 é diabético. Estava em 150. Tomou o xarope. Foi para quanto? Mais de quanto? Mais de 250 em quanto tempo? 1 hora. 1 hora depois, o diabético, então, quando ele come um alimento de índice glicêmico alto, a glicose dele sobe mais de 100 mg por decilitro de sangue. Entenderam? Subiu mais de 100, sim ou não? 3 horas depois, a glicose dele está próxima de onde? É mesmo. Próximo de 250 ainda, não está ali, ó? Ela está mais próxima de 250 do que de 200, 3 horas depois, não é? Sim ou não? Então quer dizer que 3 horas depois o diabético deveria fazer o que, segundo a ciência? Comer. Comer. Mas ele começou o dia com 150. 9 da manhã, um exemplo, se ele comeu 6 horas, 9 da manhã ele está próximo de 250. Já aumentou em 100 miligramas, quase. Aí ele come de novo, vai para onde? Vai para 350. Meio-dia vai estar próximo de 350 e ele faz o quê? Come de novo, vai para onde? 450. 3 da tarde ele come de novo, vai para onde? Para 550. E 6 da tarde ele come de novo, vai para onde? 650. E aí o aparelho só mede até 600. E eu recebi muitos casos de pessoas que diziam assim: doutor, eu não consigo entender. A minha glicose amanhece com 150, mas quando eu verifico depois da janta, o aparelho não mede porque ela está com mais de 600. É porque você não consegue? Eu disse: não. Então eu vou te mostrar. E eu mostrava esse gráfico. A vontade dele era sair correndo ali. Dava a cara do médico. Os caras ficavam doidos. Surtava, porque percebia de uma maneira muito nítida que ele estava o quê? Morrendo. Agora veja o seguinte. 6 horas depois, olha lá no gráfico. Quanto que está a glicose dele? 150. Ou seja, quanto tempo levou para a glicose do diabético voltar ao índice que é normal para ele, que ainda é um índice alto? 6 horas. Então, quantas vezes ao dia o diabético tem que comer? No máximo, 3. E qual seria o ideal para um diabético? 2. Porque 2 ele colocaria de repente lá 9 horas. Se a gente continuar prolongando aquele gráfico, 9 horas ele não vai ter entrado ainda em hipoglicemia. 9 horas ele vai estar próximo de deixar a glicose dele normal. O que nós vamos fazer com essa informação? Não mate ninguém. Mas tome uma decisão de mudar. Porque se isso está acontecendo com o diabético, nós temos que fazer para não ter. Agora eu preciso contar uma história para vocês. O meu avô, ele teve diabetes. Meu avô materno. Ele desenvolveu diabetes depois que ele saiu da roça onde ele trabalhava. Ele era administrador de fazendas, ele veio morar na cidade e aí ele começou a ganhar peso, mudou o padrão de alimentação, já não estava comendo mais alimento integral, comia alimento refinado e desenvolveu diabetes, teve um aumento de peso. Ok. Aí meu avô desenvolveu diabetes, foi ao médico, o médico disse que ele deveria comer quantas vezes ao dia? 6 vezes, de 3 em 3 horas. Na época, eu fazia faculdade ainda de zootecnia, eu não entendia nada do que eu entendo hoje. Não entendia nada. Então, achava normal. Achava normal. O médico falou, está falado. Não é assim? O médico é autoridade. Falou, a gente acredita? Então, meu avô começou a comer 6 vezes ao dia. Mas ele nunca melhorou da sua diabetes, ele só foi piorando. Foi piorando a tal ponto dele desenvolver um glaucoma, onde ele teve que extrair um dos seus olhos, por consequência do diabetes alterado.
O meu avô também teve problemas de ponte de safena, ele teve que fazer 4 pontes de safena, se não me engano. Ele que abriu o peito inteiro para fazer as pontes de safena. A cicatrização dele foi uma luta. Fui 6 meses uma enfermeira indo em casa, praticamente todos os dias, para poder fazer curativo, porque a cicatrização do diabético é muito deficitária. E isso tudo comendo 6 vezes ao dia, não melhorava, e foi tendo cada vez mais consequências. Aí eu já estava em São Paulo, no ano de 2003, fazendo faculdade de nutrição. Minha mãe me ligou um dia dizendo que ele não tinha passado bem. Ele teve uma isquemia cerebral, decorrente do diabetes descontrolado, porque comia 6 vezes ao dia, teve uma isquemia. Isquemia é uma doença muito grave, onde você deixa de oxigenar uma determinada parte de um órgão, e o caso dele foi uma isquemia cerebral. Isquemia cerebral, onde deixou de uma parte do órgão receber oxigenação. O meu avô teve alucinações. A minha mãe disse que ele subia em cima do sofá e gritava para ela: sobe, sobe, tem cobra, olha a cobra. No outro dia, subiu e falou para ela subir também no sofá, que a casa estava enchendo de água. Alucinações por conta da isquemia cerebral e decorrência de um diabetes maltratado. Eu voltei para Maringá, morar em Maringá. Eu não morava em Maringá na época que ele teve essa isquemia. Eu estava morando em São Paulo, estudando no NASP. Eu voltei para casa, continuei minha faculdade de nutrição em Maringá, uma faculdade chamada Unicesum, muito boa, uma faculdade muito boa. Estudei lá, me formei ali. Mas, no período de faculdade, nós temos uma mentalidade crítica muito pequena. A gente não critica as coisas, a gente aceita muitas coisas porque é o professor que está falando. Não é? O professor falou, é meio autoridade também. Só que depois, estudando, eu comecei a perceber algumas coisas que eram muito diferentes. Primeiro porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia preconiza que nós devemos comer no máximo 3 vezes ao dia. E aí o Mike recomenda que o ideal seria 2 vezes. Eu falava, tem um conflito aqui, eu precisava estudar mais sobre esse assunto. E aí eu abri um livro de Ellen White aleatório, e o primeiro texto que eu li está escrito assim: todo pai tem a responsabilidade de ensinar fisiologia para os seus filhos. Aí eu falei, então é na fisiologia que eu vou achar a resposta. E aí eu fui estudar fisiologia, e estudando fisiologia surgiu esse assunto. Foram 3 anos da minha vida dedicado a estudar fisiologia. Depois de formado, quase uma outra faculdade, só estudando fisiologia. Eu precisava entender, primeiro que se eu trato de ser humano, eu tenho que saber como é que funciona o corpo dele. É igual um mecânico que não sabe como é que funciona o motor do carro que ele cuida. E tem muito profissional da área de saúde que não sabe como funciona o corpo do ser humano, que se soubesse não faria essas atrocidades. Não daria 6 refeições ao dia para uma pessoa que já tem um diabetes. Porque o gráfico está claro, aquilo é ciência. E eles me dizem assim, não, mas a ciência diz que tem que comer 6 vezes ao dia. Cadê? Onde que está escrito? Que esse gráfico me mostra o contrário. E aí meu avô continuou comendo 6 vezes ao dia porque eu ainda não tinha entendido isso. E ele teve uma segunda isquemia. Quando ele teve a sua segunda isquemia, ele saiu do seu quarto, foi para a sala, se deitou ali no sofá e passou o dia ali, e nós fomos percebendo meu avô definhando. Ele já não conseguia mais abrir os olhos, já não conseguia mais falar com a gente já não sabia se ele estava ouvindo, e aí ele começou a gemer. E para mim a pior cena que eu vivi na minha vida foi ter que pegar o meu avô no colo e levá-lo para sua cama. E percebi o tamanho da minha impotência naquele momento de não poder fazer nada. Não podia, o que eu podia fazer? A única coisa que eu pude fazer foi pegar o meu avô no colo e levá-lo para sua cama. Colocamos ele na cama ali deitado, mas as dores dele eu acredito que começou a piorar, porque ele começou a gemer muito e nós tivemos que ligar para a ambulância. E o SAMU então foi para poder levar o meu avô para o hospital. Levamos o meu avô para o hospital, demos entrada no internamento, ele foi internado. Depois que ele foi internado, fiquei um tempo com ele ali ainda, mas estava tarde e eu precisava ir embora. Eu tinha no dia seguinte aula na faculdade, eu precisava ir para casa. E eu fui para casa, mas antes de ir para casa, eu fui me despedir do meu avô. E eu fui, dei um beijo no meu avô e disse no ouvido dele assim: pô, eu estou indo para casa amanhã, mas amanhã eu volto para ver o senhor e eu espero que o senhor esteja muito melhor. E o meu avô já não se mexia nem desde a manhã. E naquele momento que eu falei isso para ele, fui me afastar dele, ele esticou o braço e segurou no meu pulso. Ele já não estava mais se mexendo. Talvez ele tenha gasto ali suas últimas energias para poder esticar o seu braço e segurar no meu pulso. Ele me deu uma mensagem muito clara naquele momento. Ele estava dizendo o quê? Não vá. E eu peguei a mão dele de cima do meu pulso, coloquei em cima do peito dele e disse assim: pô, fique tranquilo, minha mãe está ficando aqui com o senhor, amanhã o senhor vai estar melhor, vai estar tudo bem. E eu fui para casa. Minha mãe passou a noite no hospital com o meu avô. De madrugada, o meu vizinho, que era meu tio,
abriu o portão da casa dele. E quando ele abriu o portão da casa dele, eu já sabia o que tinha acontecido. E aí ele abriu o portão da minha casa. E eu já me levantei prontamente, porque eu sabia que o meu avô havia falecido. E foi isso que aconteceu. Naquela noite o meu avô faleceu em decorrência de um diabetes maltratado. Eu não digo que o meu avô estaria vivo hoje se tivéssemos tratado da maneira correta, mas eu tenho certeza que naquela noite ele não teria morrido. Ele poderia ter vivido muito mais anos sem o sofrimento e as consequências do diabetes que ele teve. Agora, por que ainda insistem em tratar da maneira errada se já está comprovado cientificamente que não dá certo? Porque existe muito interesse por trás. E eu precisava trazer esse como último tema para nós refletirmos. Tudo isso daqui que nós aprendemos durante a semana é a possibilidade que nós temos de viver uma vida abundante. É a única chance que nós temos de viver uma vida abundante, aquela que está escrita em João 10:10. A única chance é respeitar os princípios de saúde. Se é isso que queremos, temos que fazer o quê? Obedecer. Caso contrário, muitos de nós pagarão preços alto demais, com a sua própria vida e sofrimento antes da morte. E nunca foi, e nunca será o plano de Deus para nenhum de nós isso. Qual é o plano de Deus para nós? Vida e vida em abundância. Esse é o plano de Deus. E eu encerro essa semana tendo a certeza que eu passei para vocês tudo o que eu precisava para que vocês tivessem vida abundante. 8 princípios de saúde. É isso que Deus deixou. Desde quando? Desde quando? Agora cabe a quem buscar implementar isso na vida? A nós. Mas lembre-se que nós temos um Deus que vai nos ajudar. Mas Deus, Ele ajuda quem faz a sua parte. Porque a própria Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, o possível é com quem? É comigo. Eu preciso querer. E Ele vai me ajudar. Não tenha dúvida disso. Por isso eu preciso encerrar. Respeitando o meu tempo, orando por você. Vamos ficar em pé? Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Movimento de Reforma.